Rosa do Pará. Olá amigos, você que acompanha a programação do site Instagram Bahia 24 horas, estamos aqui com essa figura humana, uma história de vida maravilhosa, já conhecemos, Suremi Quaxi, e nós estamos hoje aqui no evento do CAPES, aqui na cidade de Sapeaçu, no ginásio de esporte, e ela, com a sua associação, a Pestalozzi de Sapeaçu, está dando apoio, acompanhando e prestigiando esse evento. A importância desse evento, data 18 de maio, para a Associação Pestalozzi em Sapeaçu. Olá, queridos amigos, ouvintes. Nós estamos aqui representando a Associação Pestalozzi de Sapeaçu. Então, o que é a Pestalozzi? A Pestalozzi é uma instituição que atua na área de educação especial e inclusiva, que atende pessoas com deficiência intelectual, auditiva, múltipla, com autismo, TDAH, e também atendemos algumas pessoas com transtornos de conduta, pessoas com situação de depressão, pessoas com alguns outros transtornos. E também muitos dos nossos atendidos, eles também são acompanhados pelo CAPES, porque há uma interseccionalidade entre deficiência e doenças mentais. Então, às vezes, são casos de comorbidade, quando uma mesma pessoa, além da deficiência, ela apresenta uma outra doença, uma outra condição que a torna ainda mais vulnerável. Então, a questão de saúde mental, ela perpassa vários aspectos, né? Então, e também é um cuidado que é intersetorial, ou seja, são ações de diferentes políticas públicas, então saúde, educação, transporte, assistência social, que estão interligados por uma questão de defesa da vida, de promoção da qualidade de vida, de inclusão social e de uma rede de cuidados. Então, a Pestalozzi, embora seja uma instituição da sociedade civil, ela também prima por esses mesmos valores, ou seja, a defesa da vida, a inclusão da pessoa com deficiência, a assistência à família, o assessoramento, o apoio interinstitucional, o diálogo. Então, estar aqui hoje, como falei mais cedo, não é somente estar fisicamente no espaço, mas é uma reafirmação do trabalho conjunto, de dizer que a gente precisa reconhecer as ações que estão sendo realizadas, a gente precisa apoiar, precisa estar junto, vir para esse espaço de discussão, esse espaço de luta, de reivindicação e também de mobilização social. É um espaço, quando tem um evento desse, é um espaço para a gente ouvir quem atua, ouvir quem sofre, ouvir quem cuida e a gente poder dar as mãos e dizer o que a gente pode fazer conjuntamente. Não se trata de concorrência, é complementação de serviços e a gente precisa ter essa consciência e ter a coragem de promover ações, de promover cuidados com a pessoa com deficiência, porque a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, ela está respaldada na Conferência Internacional da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Brasil é signatário dessa conferência. E aí ela traz um novo conceito de deficiência, porque antes assim, a deficiência, a doença era um problema da pessoa, de quem apresentava aquela patologia. Então, ela tinha que ser curada, ela tinha que ser internada, ela tinha que ser medicada, ou muitas vezes excluída, segregada. O conceito hoje mudou. O conceito já não prevalece mais o conceito médico, mas é um conceito social, que a deficiência é a interação da pessoa, considera-se pessoa com deficiência aquela que apresenta uma deficiência de longo prazo, física, mental, sensorial, intelectual, de transtornos mentais, né, de condutas, de transtornos de conduta, em interação com a sociedade, enfrentando as barreiras, eliminando as barreiras que impedem a plena participação social
dessas pessoas. Então, quais são as barreiras? Às vezes a barreira é uma barreira física, não tem rampa, não tem apoio, não tem porta larga para uma cadeira de roda passar, uma pessoa cadeirante passar. Então, tem linguagem, barreiras de linguagem, você não consegue falar, estabelecer comunicação com uma pessoa com deficiência auditiva, porque falta conhecimento da Libras, né? Da língua brasileira de sinais. Às vezes não sabe tratar uma pessoa com autismo, às vezes não tem nem cadeira para um obeso. Então isso é inclusão. E aí torna a pessoa, quando você tem barreiras, você impede a inclusão, a plena inclusão da pessoa com deficiência ou condição especial. Então é preciso que a gente comece a identificar quais são as barreiras que existem e como a gente se insere nessas barreiras, principalmente nas barreiras atitudinais, que são a forma de pensar, de se referir, de tratar as pessoas, de desacreditar no seu potencial, de ridicularizar, de impedir o seu acesso. São barreiras atitudinais. E essa barreira atitudinal, ela é representada pelo capacitismo. O que é o capacitismo? É o preconceito, atos de discriminação, de indiferença, de dificuldade, de menosprezo à pessoa com neurodivergência. Então a gente precisa rever como tratamos as pessoas, nas famílias, onde essas pessoas estão. Elas sentam na mesa, elas comem junto com as outras pessoas, elas participam dos eventos familiares, participam dos eventos sociais. Ela tem a mesma qualidade de comida, a mesma qualidade de roupa, a mesma qualidade de brinquedo que os outros. Então pensar nessas atitudes que começam em casa, e a inclusão começa em casa e vai se expandindo para os outros espaços de convivência social. Então cabe a nós, caros ouvintes, telespectadores, não é isso? Identificar quais são as atitudes, as barreiras atitudinais que cada um de nós tem e como a gente fazer melhor para incluir. E incluir é respeitar, incluir é cuidar. E isso é responsabilidade de todos, porque não há um culpado pela deficiência, mas todos nós somos responsáveis. E, inclusive a Pestalozzi de Sapé-Açu, que vem fazendo um trabalho há décadas na cidade de Sapé-Açu, sempre está à disposição de parceria com o poder público, é por isso que está aqui hoje, porque isso é um trabalho que deve ser de mãos dadas com toda a sociedade. Sim, exatamente isso. A Pestalozzi existe, ela funciona e ela tem a parceria com a Prefeitura Municipal de Sapé-Açu, que cede profissionais, pessoal de apoio, professores, também o espaço onde funcionamos, que é na antiga escola Antônio Carlos Magalhães, que foi cedida à Pestalozzi em contrato de comodato desde 2016 e a gente deixou de vagar pela cidade, pagar aluguel e agora a gente tem esse espaço físico, fixo, onde a gente funciona, onde a gente existe, resiste, promove vida, promove dignidade e a gente precisa ampliar esse espaço, né? E a gente precisa da ajuda da comunidade para conhecer, né? Para entender o que é a Pestalozzi, né? Ver os nossos trabalhos, apoiar, acompanhar, nos acompanhe nas redes, né? Principalmente no Instagram, Pestalozzi _Sapé, e aí acompanhe nossas transmissões. Inclusive vocês fizeram um evento recentemente, foi uma caminhada sobre Internacional Dia do Autismo. Sim, fizemos, porque na verdade a Pestalozzi começou por conta do autismo, né? Por conta de minha filha que tinha deficiência intelectual severa, autismo clássico, paralisia cerebral e outros comprometimentos. Então foi nessa busca da inclusão, rodando para Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio, Cruz das Almas, que a gente foi buscando esse tratamento. Então até que apareceu a oportunidade
necessidade da gente trazer aqui para Sapé-Açu a pestalose como uma possibilidade de promover inserção, cuidado e inclusão da pessoa com deficiência. Então a gente começou com autismo e foi se expandindo, né? Então a gente faz no dia 26, no dia 30 de abril, a gente comemorou 26 anos de existência. E aí a gente comemorou com 2 eventos, uma caminhada trazendo a sociedade para acompanhar, para trazer nossa voz para a comunidade, ter visibilidade das nossas ações, gritar palavras de ordem, né? Mobilizar as pessoas a conhecerem, a entender, se solidarizarem com a causa. E também a gente contou com a participação de secretarias, das escolas, de gestoras pedagógicas. E no dia 30 nós realizamos uma roda de conversa com representantes da SETRE, Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Estado da Bahia, para a gente também estreitar os laços com a Secretaria do Estado. E também a gente trouxe essa mãe que mãe de pessoa com autismo, inclusive com toda uma história de luta, e que ela trouxe para nós assim, a referência do cuidado, das possibilidades que ela teve. Daqui a pouco. E aí a gente veio conhecer o filho dela, Igor, que é tetracampeão mundial de jiu-jitsu. Então a gente trouxe também a Dileuza, que tem uma filha que tem paralisia cerebral, mas que hoje é médica. Então mostrando e dando voz às mães, às mulheres, às defensoras da vida, mostrando da necessidade dessa articulação família, instituição, sociedade, políticas públicas. Muito obrigado, viu, pela sua gentileza em falar com a gente no Bahia 24 Horas. Agradeço. A gente agradece, nos sigam, compartilhem, curtem, comentem e vão lá na pestalose, que mais do que digital precisa ser presencial também.